bastante avaliado, porque existem dados econômicos que demonstram que, por exemplo, até 2013, antes das manifestações de junho e depois das grandes manifestações da direita e desse movimento, vamos dizer assim, oposicionista ter ganhado corpo, embora existissem elementos ainda remanescentes da crise de 2008, a crise econômica no país não havia se instalado. Todos os dados demonstram que havia crescimento do PIB, havia queda da taxa de juros. Depois vou mostrar até uns dados para vocês bem interessantes a respeito disso. Outra observação é: ninguém tem dúvida, a corrupção é um problema gravíssimo na sociedade brasileira. Não é um problema do governo petista, não é um problema do governo atual. A corrupção é um problema estrutural da sociedade brasileira. Se vocês estudarem a história do nosso país, nós vamos ver que em inúmeros momentos a corrupção foi objeto de discussão política, foi objeto de mobilização de forças políticas contra os processos dessa natureza e, no entanto, ela continua a ser um problema estrutural. Então, vejam, se nós lembrarmos, mesmo durante o regime militar, existem alguns setores aí da extrema-direita, né, que não conhecem muito bem a história brasileira e acham que os militares são impolutos e não cometiam nenhum tipo de crime dessa natureza. No entanto, final dos anos 70, o governo Geisel, lembre-se, o Geisel, apesar de ser, obviamente, né, um dos presidentes militares, tinha um posicionamento um pouco mais favorável à distensão e à abertura. O Geisel dizia: é fundamental, né, que a abertura ocorra porque a corrupção nas Forças Armadas está tão grande que somente a abertura pode dar visibilidade a ela e pode permitir o combate a esse processo que está corroendo as instituições do Estado. Ou seja, os próprios militares reconheciam que a corrupção era um problema grave naquele momento. E isto, lembrando, em momentos anteriores também a corrupção foi arrolada, né, na cena política para se tornar objeto de discussão e para a desestabilização do governo. Obviamente que nesse momento o governo tem sido desestabilizado pela Operação Lava Jato, pelas ações do Ministério Público Federal e, claro, né, pela organização das forças oposicionistas em torno deste argumento para poder, na verdade, levar as eleições de 2014 ao seu chamado terceiro turno, né? Agora, é importante nós pensarmos o seguinte: se as instituições democráticas no Brasil, se o Estado brasileiro, se a democracia burguesa no Brasil é tão instável, por que isso ocorre? Por que no Brasil crises econômicas e políticas têm uma repercussão tão profunda que abalam, né, periodicamente as nossas instituições democráticas? Para pensar nisso, eu resolvi fazer aqui um pequeno percurso histórico e lembrar alguns aspectos importantes da nossa estrutura socioeconômica. Vejam, muitas vezes nós comparamos a democracia brasileira com a democracia dos países centrais, Estados Unidos, França, Suécia, assim por diante. Mas nós não podemos esquecer que vivemos num país de capitalismo dependente, né? Um país no qual o modo pelo qual o capitalismo se constituiu levou a uma industrialização de caráter de profunda dependência financeira e tecnológica em relação aos países centrais. Isto produziu também uma reprodução do capital aqui no Brasil, ou seja, no Brasil a economia se tornou profundamente incompleta em setores importantes e dependente do circuito de reprodução com os países centrais. Ora, ao mesmo tempo, nós tivemos um desenvolvimento capitalista que fez com que as formas anteriores de existência, né, da nossa organização socioeconômica não foram
superadas por meio de processos revolucionários das massas populares, nem mesmo lideradas pelas classes burguesas, mas ao contrário, as formas velhas e as formas novas de existência perduraram, continuaram a vicejar até os dias atuais. Ou seja, no Brasil, o velho, as formas anteriores não foram eliminadas. Vise, por exemplo, a forte presença nos dias atuais ainda do latifúndio. Então, nós não fizemos uma reforma agrária, nós não tivemos uma revolução que conseguisse promover melhoria nas condições sociais de vida das massas populares e, portanto, eliminasse a pobreza, a enorme pobreza material das massas populares. Não conseguimos promover uma transformação das nossas instituições educacionais a ponto de elevar significativamente o padrão educacional das massas trabalhadoras do país. Ora, nós dizemos assim, essas tarefas fundamentais que em outros países as massas trabalhadoras ou as massas populares, em sua mobilização, forçaram as classes burguesas a fazê-lo, aqui no Brasil isso não aconteceu. Todas as tentativas de transformação desse capitalismo brasileiro, dependente, ultraconcentrador de riquezas, com o Estado com traços ditatoriais significativos, mesmo nas suas formas democráticas, essas características não foram eliminadas, elas perduram até os dias atuais. As classes burguesas não cumpriram essas tarefas. E, ao longo do século XX, nós podemos dizer que essas tarefas foram, aos poucos, sendo delegadas às classes trabalhadoras. Nós também sabemos que, por motivos diversos, neste período, os partidos de esquerda no século XX, especialmente o PCB, que foi o grande partido de esquerda até os anos 60, depositou muitas expectativas de que, mobilizando os trabalhadores, seria possível pressionar a nossa burguesia nacional, ou seja, aquela burguesia industrial com interesses, no desenvolvimento do mercado interno, a fazê-lo. E isso não aconteceu. Nós sabemos que talvez o momento em que isto mais se aproximou da possibilidade de realização foi no início dos anos 60, mas infelizmente a luta pelas reformas de base, a tentativa de superação dessas limitações do desenvolvimento capitalista no Brasil foi resolvido, foi equacionado pelo capital por meio do golpe de Estado e, portanto, mantendo aí as características mais perversas do nosso desenvolvimento. Vejam, então, nós podemos dizer que, quando nós falamos em democracia no Brasil, nós temos que ter muita clareza. A democracia no Brasil não se efetivou para a maioria da nossa população. Para a maioria da população brasileira, a democracia não é algo a ser defendido, é algo a ser conquistado. Porque democracia não é só liberdade formal, não é só o direito de ir à urna e colocar o seu voto. Democracia implica em melhoria substancial da condição de vida das massas populares para que essas pessoas, liberadas dessas carências brutais, possam exercer de um modo bastante autônomo o seu direito, o exercício da sua atividade política, seja de organização, seja de voto e assim por diante. Nós temos ainda no Brasil uma parcela muito grande da população que, devido às imensas carências materiais e educacionais, não conseguem exercer de modo autônomo essas atividades e estão presas em diversas redes, seja de dominação, não apenas ideológica, mas também estão presas às redes e às ações brutais do Estado, que persegue, que não dá acesso às instituições judiciárias, que trata parcelas importantes da população apenas os seus problemas como se fossem problemas policiais. Então, vejam, a democracia não se constituiu. Agora, ainda, obviamente, nós temos algumas franquias democráticas, temos algumas liberdades. Essas liberdades,
são formais, importantes, mas elas ainda precisam ser muito aprofundadas. Ninguém tem dúvida que os governos petistas não conseguiram superar esta situação. Ou seja, os governos do PT, que mobilizaram, né, as candidaturas Lula, que mobilizaram nos anos 80, 90, corações e mentes Brasil afora, quando o Lula ganha a eleição em 2002, e depois se inicia o governo Lula, depois os 2 mandatos, o governo Dilma, os governos petistas não resolveram esses graves problemas da democracia brasileira. No entanto, inequivocamente, melhoraram as condições de vida das massas populares. Este é um fato que pode ser verificado em qualquer observação dos dados da economia, dos índices de desenvolvimento humano. Se nós pegarmos a política de valorização do salário mínimo, então vejam, ao longo dos 12 anos, até estou tomando como referência 2013, até 2013, o salário mínimo se valorizou em torno de 70%. Como parte significativa, 35% dos trabalhadores brasileiros têm salários que são muito próximos do mínimo. Isso significa que o aumento, a política de valorização do salário mínimo elevou os salários das camadas mais pobres da população brasileira. Ou seja, as camadas mais pobres acabaram se beneficiando de modo inequívoco com a política de valorização do mínimo no governo petista. Só para vocês terem uma ideia do que isso significou. Em 2002, vou dar um dado aqui, ele é interessante, mas são dados relativamente... o número é baixo porque a pobreza no Brasil é muito grande, né? Como as massas trabalhadoras ganham muito pouco, como os salários são, na média, muito baixos, em razão do fato de que as nossas classes dominantes não apenas exploram, elas superexploram os nossos trabalhadores. Então, o dado é baixo, mas é interessante porque ele mostra uma grande variação. Em 2002, o quinto mais pobre da população brasileira se apropriava de 2,7% da riqueza. Em 2012, passou a se apropriar de 3,6%. Ou seja, houve uma variação de 33% no período. Em compensação, o quinto mais rico, que se apropriava de 63,3% da riqueza, passou a se apropriar de 57,7%. O quinto mais rico perdeu 9,1% da riqueza ao longo do período, da apropriação da riqueza nacional. Se vocês pegarem todos os quintos, a variação é decrescente. Quanto mais baixo, maior o ganho. O segundo, o quinto ganha um pouco menos, o terceiro um pouco menos, o quarto um pouco menos, e o quinto perde renda. Agora tem um fato que chama bastante atenção. Os 10% mais ricos da população, vejam como a renda é concentrada. Os 10% mais ricos concentravam em 2002 45% da riqueza nacional. Em 2012 passaram a ter 41%. De 45% para 41%. Ou seja, declinou a sua participação. No entanto, e isso chama atenção, o 1% mais rico não houve variação. Ou seja, o 1% mais rico da população continuou tão rico em 2012, 2013, quanto era em 2002. Isso significa o quê? Significa que a política implementada pelos governos petistas ao longo desse período, política de valorização do salário mínimo, atendimento a demandas populares por meio das políticas assistencialistas, a política educacional que levou à inserção de parcela importante dos jovens proletários, pobres da periferia, às universidades privadas, às universidades públicas e privadas. Isto promoveu uma mudança neste cenário econômico e social que teve como principal resultado uma redistribuição da riqueza entre as camadas mais pobres e as classes médias. Então, é importante
Isso não é apenas um dado que pode ser sentido empiricamente, isso pode ser verificado por meio dos institutos de pesquisa, dos levantamentos que foram feitos acerca da economia no período. Esta política dos governos petistas foi implementada por meio de uma série de, vamos dizer assim, por meio de uma série de acordos mais ou menos tácitos efetuados entre esses governos e as frações da burguesia brasileira. Alguns falam, né, frações da burguesia interna comprometidas com o mercado, que têm interesses na manutenção do mercado interno e que estão muito vinculadas a demandas de consumo das massas populares. Claro, se nós observarmos dos segmentos do capital que mais se beneficiou das políticas de ampliação do crédito dos governos petistas, foram justamente as empreiteiras. Foram justamente as empresas que, de uma forma ou de outra, estiveram ligadas a essas políticas do Estado, seja diretamente por meio de programas como Minha Casa Minha Vida, seja no que diz respeito às obras públicas, porque isso é importante lembrar, os governos petistas também tiveram outra característica, elevaram a taxa de investimento público do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, só para vocês terem uma ideia também, tinha uma taxa de investimento de 0,69% no último ano do governo Fernando Henrique. No primeiro ano do governo Lula, que foi a pressão do mercado, com medo do Lula, e ele teve que implementar uma política de caráter neoliberal brutal, a taxa de investimento era de 0,27%. Em 2012, ela era de 1,26%, ou seja, ela foi quase triplicada em relação ao governo Fernando Henrique e quintuplicada em relação ao primeiro ano do governo Lula. Ou seja, a taxa de investimentos cresceu significativamente. Esse crescimento da taxa de investimento do Estado também teve como contrapartida, e aí uma questão importante, do outro lado o quê? Ao longo dos governos petistas, houve uma redução do montante do orçamento público gasto com a dívida. Olha, novamente, estou dando dados, mas só para a gente ter uma ideia, para não estar falando isso pura e simplesmente como argumento de retórica, mas está fundamentando um pouco aquilo que está dizendo. Olha só, em 2002, gastava 57% do orçamento público com o pagamento da dívida. O que é um valor astronômico, absurdo. Esses dados, para quem quiser conferir, estão lá num programa chamado SIGA no Senado Federal. Em 2003, que foi o primeiro ano do governo Lula, diante das pressões do capital financeiro, gastava-se 63% de tudo que o Estado arrecadava com o pagamento da dívida. Nos governos Dilma, com a queda da taxa de juros, 2013, não é casual, 2013 foi o ano que menos se gastou dinheiro com a dívida pública. Em termos proporcionais, gastou-se 43%. Ou seja, pulou-se de 63% para 43% do orçamento público. Isso significa o quê? Que uma das características do governo do PT, e essa é parte do seu perfil neodesenvolvimentista, era tentar desviar os gastos públicos e a estrutura da economia brasileira, que privilegia em demasia o capital financeiro, para tentar direcioná-lo para privilegiar um pouco mais o chamado capital produtivo, ou seja, as empresas que de um modo ou de outro têm um tipo de inserção econômica que fomenta a criação de empregos e que reproduz o capital de um modo menos nefasto do que a reprodução do capital financeiro. Resultado desse tipo de política econômica. Em 2002, último ano do governo Fernando Henrique, a taxa de desemprego era de 12,6%. Em 2014, era de 4,8%. A taxa de desemprego caiu, ela foi reduzida em 66%. Ou seja, isso mostra como esse movimento, embora limitado dos governos petistas, promoveu diminuição significativa do desemprego
melhoria da renda das camadas mais pobres e, claro, diminuição do desemprego. Isso faz com que o mercado de trabalho fique menos favorável ao capital, e estando menos favorável ao capital, há uma pressão sobre salários e, portanto, sobre a lucratividade das empresas. 2013 foi o ano com a menor taxa de desemprego dos últimos 40 anos da história brasileira. 2014. A taxa voltou a crescer significativamente no ano de 2015, em razão da crise econômica e uma série de outros fatores. Eu estou lembrando isso por quê? Porque se nós pensarmos que os governos petistas fizeram isso no interior da manutenção de políticas ainda de caráter neoliberal, porque, veja, o neoliberalismo não foi eliminado. Ele continua existindo, porque a orientação básica da economia brasileira continua a ser qual? Ora, o fomento à mercantilização em todas as dimensões, terceirização, continua a galope. Nas universidades federais criou-se o IBSER, que é uma terceirização dos serviços. Em muitas universidades federais não mais se constrói moradia estudantil, mas se dá auxílio moradia para o estudante para poder fomentar o mercado local. Ou seja, a mercantilização típica do neoliberalismo, ela continuou, mas continuou por meio de uma ação do Estado que tentou amenizar alguns dos seus aspectos negativos. O resultado disso foi que uma política de caráter neoliberal, mesmo que contrarrestada por uma tentativa do Estado de intervir para amenizar as condições, promoveu inúmeros problemas nas grandes cidades brasileiras. Então a gente sabe que um dos mais graves problemas foi que o investimento público não foi voltado para o atendimento das demandas populares. Desgraçadamente foi voltado para o atendimento das demandas de reprodução do capital. Isso criou um caos nas cidades. Nós sabemos o aumento, obviamente, aumento de automóveis, sem transporte público, sem vias de circulação. Tudo isso fez com que as cidades brasileiras as grandes cidades se tornassem cada vez mais caóticas, e o resultado foi a explosão justíssima de mobilizações populares organizadas sobretudo pelo MPL em 2013. Nós sabemos que um dos desdobramentos das mobilizações populares de 2013 foi que, na esteira dos movimentos sociais em torno de reivindicações justas, todas as contradições que envolviam as chamadas classes médias de 2013 transbordaram aquela mobilização e acabaram ocupando as ruas. Ou seja, se as mobilizações começaram pela esquerda, elas terminaram pela direita. E o resultado disso foi que, de 2013 para cá, a direita tem ocupado as ruas cada vez mais com uma força que não se via há muito tempo na sociedade brasileira. E essa ocupação das ruas pela direita, ela está intimamente ligada às contradições dos governos petistas e está intimamente, portanto, ligada também ao fato de que, num país de capitalismo independente, portanto, um país periférico, um país cujas classes dominantes são incapazes de cumprir suas tarefas democráticas, toda e qualquer tentativa de ampliação da democracia, que não seja puramente formal, mas tenha como base uma melhoria substancial da condição de vida das massas, seja contestada pelas classes dominantes, e que nessa luta contra a ascensão das classes populares, desgraçadamente, acabam contando com o apoio de estratos das classes médias. Ou seja, no Brasil, o conservadorismo que tem se intensificado, depois o Jefferson vai falar disso muito melhor do que eu, mas o conservadorismo que tem se intensificado não é um fenômeno excepcional da história brasileira, mas as estruturas socioeconômicas sobre as quais se assenta o capitalismo e as instituições do Estado brasileiro impulsionam as classes dominantes e os estratos das classes médias a posicionamentos conservadores. Não é algo fortuito. A nossa democracia, ela não é frágil, porque alguns costumam dizer, a democracia brasileira é nova, ela está passando por um processo de maturidade. Não há maturação democrática sem a superação da miséria das massas populares. E, portanto, tornar a democracia brasileira madura, não é tirar um governo de modo
golpista, como está sendo feito agora, sem justificações jurídicas adequadas, mas aprofundar as políticas públicas que permitem com que as massas populares possam, melhorando suas condições de vida, participar mais adequada e profundamente da nossa vida política. O que falta no Brasil não é mais mercado ou mais liberdade mercantil, como a direita diz, para que se possam, os indivíduos se libertarem das garras do Estado, que estende seus tentáculos e acaba, vamos dizer assim, suprimindo a liberdade. Ao contrário, nós precisamos cada vez mais que a intervenção do Estado, que a organização dos trabalhadores consiga elevar o padrão de vida das massas populares, porque não há democracia com fome, não há democracia habitando em bairros periféricos extremamente precários, não há democracia em condições de pobreza acentuada, porque essas condições de pobreza levam ao que a gente vê a todo momento na sociedade brasileira, né? A polícia invadindo a casa dos trabalhadores, repressão a todo e qualquer movimento popular que conteste a redistribuição da riqueza. Então, eu tinha outras coisas, que já passou o tempo aqui, mas eu só gostaria de lembrar o seguinte: é fundamental pensarmos que, neste momento, o argumento do combate à corrupção é a cortina de fumaça por trás da qual se esconde uma disputa muito mais intensa, que é a disputa pela participação na riqueza social desse país. Seja essa disputa ocorre tanto entre as frações burguesas, que querem, por meio dos seus respectivos partidos, se apropriar dos recursos do Estado para favorecer esta ou aquela fração, seja entre das classes burguesas contra as classes trabalhadoras. É esta participação na riqueza social que está em disputa.